Ronilson Pacheco é um teólogo carioca, ativista e articulador na ONG Viva Rio. Ele é membro da Igreja Batista Redenção, em São Gonçalo, e faz parte do coletivo Nuvem Negra. Este ano, ele está divulgando o livro Ocupar, Resistir, Subverter, Igreja e Teologia em Tempos de Violência, Racismo e Opressão. A obra reúne artigos que ele escreveu para a revista Novos Tempos sobre as ocupações no Rio de Janeiro, debatendo a militância e os movimentos sociais nas ruas e periferias, também o racismo e a violência policial. Tudo isso em uma perspectiva teológica. O Estado mata onde, quando e como quer, sem sujar as mãos, já que usa as mãos e os rostos de outros para apertar o gatilho e bradar enquanto atira. Ocupar, resistir e subverter foi uma proposta, uma ideia de fazer uma seleção de diversos artigos que eu publicava numa revista online e que esses artigos eles tinham alguma relação com as diversas questões da cidade do Rio de Janeiro nas quais eu de alguma maneira participei, seja atos, movimentos, ocupações, manifestos. E a gente se empolgou muito em juntar esses artigos, muito mais depois da primeira onda de ocupações das escolas. Teve um artigo que repercutiu muito, um artigo que chamava as igrejas também deveriam ser ocupadas. Era a ideia de fazer um paralelo entre a importância, o peso que tinha as ocupações, no sentido de chamar a atenção e de reivindicar novos direitos. Quando o braço armado do Estado mata um, a gente não faz noção de quantos mortos, vivos, sem vida, ele deixou em volta. E cada vítima da guerra às drogas, por exemplo, nunca é apenas uma vítima. Jovens negros de favela, jovens policiais negros residentes nas mesmas favelas. Esse artigo meio que deu um norte, assim, deu um start para atender esse convite que já tinha sido feito há um tempo, de juntar vários artigos que tivessem essa temática. O que os artigos falam de violência, falam de racismo e falam de opressão, de direito à cidade e tal. O Deus encarnado subverte a expectativa do poder e entra no mundo pela porta dos fundos. Ninguém acreditava num Deus que vem pobre, de cidade periférica, de um pai carpinteiro. O interessante é que os textos eles foram pensados não assim, de cima para baixo, pensando na parte da teologia, olhando para as questões, mas foi uma experiência interessante de pensar teologicamente a partir das experiências reais. Então, os materiais, usando aqui muitas aspas, os materiais dos artigos, foram questões que eu presenciei, como as muitas desocupações, sobretudo no período no Rio de Janeiro dos grandes eventos, da Copa do Mundo, Copa das Confederações, Olimpíadas. O Rio teve mais de seis famílias que foram desocupadas no processo de desocupação por conta de territórios para construir algumas áreas para os grandes eventos e também para a questão imobiliária, da especulação imobiliária. Estive presentes em diversas situações de ação de violência e, sobretudo, como efeito de operações policiais nas periferias do Rio, Complexo do Alemão, Complexo da Maré, Manguinhos. Então, os artigos é um pouco a tradução disso. Me aproximei muito das mães vítimas de violência, que acabou se tornando uma rede importante de muitas mães diversas que perderam seus filhos nessa lógica de violência nas periferias. E uma das maiores opressões que o povo sofre hoje tem a ver com a moradia e com o transporte. O pobre é sempre sacrificado pelas condições difíceis e precárias dos transportes. Pensar no papel da igreja junto a esses movimentos, na medida que eu fui me aproximando dos movimentos e das ações, eu sempre percebi a importância e o lugar da espiritualidade, sobretudo das pessoas que estavam na ponta dessas opressões e dessas violações. O lugar da espiritualidade, tanto nos muitos questionamentos, quanto no conforto e no consolo, às vezes, onde a fé era tudo que restava. E aí, como também é o meu lugar de fé, como cristão, protestante, evangélico e tal, como esse também é meu lugar de fé, eu comecei a prestar atenção como que a questão da espiritualidade e da religião era importante. E daí para pensar qual o lugar da igreja, como pensar a partir da igreja todas essas questões, foi um pulo. Chegar à conclusão de que o racismo, a violência, as muitas violações na cidade não são temas das igrejas, não estão nos nossos sermões, não estão nas homilias, não estão nos púlpitos,
das nossas igrejas evangélicas. Então, a ausência dessa temática, que é tão presente no cotidiano, sobretudo das pessoas mais pobres e periféricas da cidade, foi algo que trouxe assim, um start para poder pensar isso. Qual o lugar da igreja em meio a toda essa opressão? Essa mesma igreja, esse mesmo cristianismo, que tem uma história interessante, né? A história de resistência pelos direitos civis nos Estados Unidos, a herança de Martin Luther King, a importância da chamada teologia negra nos Estados Unidos, as comunidades eclesiais de base no Brasil, pensando no cristianismo católico, a teologia da libertação, num contexto de vulnerabilidade em que o contexto social é dominado pelo embate político, religioso, em que há fundamentalistas, legalistas, radicais, subversivos, políticos profissionais, territórios ocupados, política e militarmente. Acho que o meu objetivo principal, pensando com esse livro, a partir desse livro, é fazer muitas provocações. São artigos curtos, que fazem, sobretudo, questionamentos e estimular reflexões sobre esse lugar, o lugar da fé, o lugar da luta, o lugar da resistência, o lugar dessa subversão, subverter as muitas compreensões hegemônicas que a gente tem, seja sobre a ideia de moral cristã, dos valores da família, como que essa ideia da moral cristã e dos valores da família tem sido cooptado por um discurso que oprime as pessoas, oprime a liberdade das pessoas. Quando lemos a Bíblia com atenção, percebemos que o Deus que conduz o povo de Israel à libertação é o Deus que se coloca ao lado dos oprimidos. Como que, nesse momento em que nós temos um crescimento de uma onda conservadora, como que a Bíblia, essa fala, esse lugar tão importante, tem sido apropriada para legitimar esse projeto de poder, muitas vezes. O choro de cada mãe na violência genocida que consome a juventude nas periferias é gerado também a partir do Estado. E quem vai parar o Estado? Ele não responde nada exatamente, ele não faz uma denúncia objetivamente, mas ele provoca, né? Tem artigos que pensam a necessidade de descolonização, por exemplo, do cristianismo, da gente ver o cristianismo para além daquilo que nós herdamos, né, europeu, o cristianismo muito europeu, heterossexual, macho, branco, muito vinculado ao poder. Como pensar um cristianismo a partir da diversidade, a partir dos pobres, a partir da periferia. No entanto, com essas mulheres, a academia precisa aprender a ser afetada para além da sua racionalidade instrumental, dos dados, do PowerPoint bem elaborado, dos conceitos bem explorados e interpretados. Com elas, igrejas precisam aprender a ter fé, perseverança, indignação, mediante um ambiente alienante que não aproxima os seus membros do mundo real.